Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora para um episódio novo da série de Speedrun no canal, subindo o rating de 800 até os 2.200 aqui no chess.com. E bora começar já essa nossa primeira partida, jogando a nossa querida abertura inglesa, que é a abertura principal dessa temporada de Speedrun. Eu tenho jogado na grande maioria das partidas com C4 seguido de G3, levando aí para as posições da inglesa, que é uma das aberturas que, depois de ter começado a jogar mais aqui nessa faixa, a inglesa, até os 1500, eu tô percebendo que ela é uma abertura bem interessante para quem tá começando a criar o primeiro repertório de aberturas, porque ela é relativamente simples de jogar, porque eu sempre vou jogar com C4, G3, bispo G2, cavalo C3, cavalo F3. Você já sabe a casa ideal das peças, isso facilita bastante. E outra coisa que eu venho percebendo é que o pessoal até os 1500 não sabe jogar contra a inglesa, porque o pessoal fica mais de olho nas aberturas de peão-rei, nas aberturas de peão-dama, e é normal deixar a abertura inglesa um pouco de lado. E você pode aproveitar disso, é uma abertura bem interessante aí para se jogar de brancas. Agora vamos ver o que está acontecendo na partida, que depois de jogar aí fianquetando o bispo, desenvolvendo as peças, eu já rompi no centro, porque meu adversário está jogando muito passivo, e ele fez um outro lance passivo, que é o lance A6. É um lance que não ajuda muito na posição dele. E agora eu tenho algumas opções. Eu posso jogar D5, por exemplo, ganhando mais espaço. Eu posso até mesmo tomar em C5 e bispo F4. Parece uma posição interessante já. Ou então eu posso jogar com E4, ficando com o centro. O que pode ser mais interessante? Eu vou jogar tomando em C5. Apesar de simplificar um pouco a partida, depois do lance bispo F4, por exemplo, se ele troca as damas, a minha posição ela é muito ativa. Tudo bem que trocou as damas, então não vai ter assim tantas complicações na partida, mas eu tenho a coluna D, que é minha, as peças estão muito bem colocadas. Por exemplo, cavalo E5. E agora os bispos muito fortes, especialmente o bispo de G2, essa é a melhor peça na abertura inglesa, porque o bispo ele fica sempre pressionando lá a ala da dama. Além de pressionar o centro, as casas E4 e D5, tem essa pressão chata em cima do peão de B7. Sempre o preto ele tem que lidar com esse problema da ala da dama. E agora eu vou aproveitar para trocar as damas e trazer a minha torre para D1. Vamos lutar por essa coluna. Sempre que ele tirar o bispo para D7, eu estou tomando em B7, ganhando um peão e quase ganhando uma qualidade também. E muito provavelmente ele vai ter que ceder o controle dessa coluna. Eu vou ficar com o controle da coluna D. É interessante ver como eu vou melhorando aqui a posição de uma forma muito simples também. Então não fiz nada demais na posição, inclusive trocou as damas, já trocou algumas peças, mas aqui eu acredito que está numa pressão bem desagradável para ele. Eu tenho algumas ideias como cavalo A4, cavalo B6, eu tenho ideias como bispo C7 também, para assim obrigar ele a trocar em D1 e ficar com a coluna. Por exemplo, depois desse lance, que não ajuda muito, eu faço bispo C7. Se torre por D1, torre por D1. E praticamente ele está perdido já na posição. Porque ele nunca vai conseguir desenvolver o bispo de C8. Eu tenho o controle dessa coluna, o bispo está lá pressionando, o outro bispo também. Aqui eu já posso ganhar material ou não? Torre toma D7, bispo toma D7, bispo toma B7, ele tem torre A7. Vamos ver aqui então como que eu posso jogar depois desse lance, esse torre D7. Se bem que bispo F3... Eu posso ir lá buscar esse peão até, esse peão de B, mas eu tô achando ainda melhor manter um pouco mais essa tensão. Vamos só caprichar um pouquinho nesse momento, para ver o que pode ser o lance mais forte. Porque, por exemplo, eu posso tomar e torre D1, é uma ideia. Mas eu posso tirar esse bispo também.
Porque eu tô com essa ideia de cavalo A4, cavalo B6. Se isso aqui chegar, eu vou ficar muito bem na posição. Como que eu posso aproveitar isso? Um bispo A5, talvez? Esse aqui tem cara de ser um lance muito bom. Até mesmo bispo F4, né? Bispo F4, C5. Eu vou jogar o bispo A5, porque o bispo fica controlando a casa D8 e eu tenho a ideia de cavalo A4, cavalo B6. Cavalo, se chegar em B6, acabou a partida. Além disso, eu tenho a ameaça de tomar em D7, bispo D7 e bispo toma B7, assim ganhando um peão imediatamente. Um lance que eu pensei para ele seria um cavalo E5 atacando C4. Mas depois de B3, vamos confirmar isso daqui. Vamos fazer B3. E aí, se cavalo C6, talvez eu volte o bispo para B6. E tá difícil pra caramba ele tirar essas peças, né? Eu quero ver como que ele vai tirar o bispo de C8 e a torre de A8. Eu tô evitando simplificações, como você pode ver. Porque tem posições que você pode até ganhar um peão, mas às vezes ganhando um peão você dá uma certa liberdade para o seu adversário. Aqui eu estou tentando não trocar nenhuma peça para ele não ter essa liberdade. Vamos jogar agora o cavalo A4 com a ideia de cavalo B6. Se jogar com B5, cavalo B6, torre toma, torre toma. Eu tenho a coluna. Ele pode tentar esse lance, para falar a verdade. Não tá tão claro assim. B5, cavalo B6, torre D1, torre por D1. E aí bispo B7. Pô, incrível, né? Ele tá sobrevivendo aqui. Meio que por um milagre, ele tá sobrevivendo. Sabe o que seria mais forte? Eu poderia ter jogado aqui torre toma D7. Porque se bispo toma D7, eu tenho bispo C7 ganhando. E se ele jogasse cavalo por D7, aí bispo C7 e torre D1. Poderia ser mais forte isso. Bom, agora ele voltou o cavalo para C6. E eu já posso ganhar um peão na brincadeira, jogando bispo C6, BC6 e bispo B6. E cai o peão de C5. Isso parece muito bom já. E posso também jogar bispo B6 direto. Eu vou jogar esse. Vamos lá, bispo toma C6. E agora bispo B6. Como ele ficou com esses peões dobrados, o peão de C5 está condenado. Ele já não consegue mais defender esse peão. Esse peão está perdido. E o bispo de C8 continua lá, sem desenvolver a ala da dama. Eu tenho a impressão que esse bispo vai acabar a partida e ele não vai conseguir sair. E agora ameacei esse. Se ele tomar em D1, torre por D1, tem o controle da coluna. Aqui estrategicamente acabou a partida já. Vai cair material agora. Eu faço... Pensei em torre D7 para pegar a sétima primeiro. Mas eu posso pegar a sétima em qualquer momento. Porque agora cavalo C5. Eu posso invadir com torre D7. Nossa, essa posição é cruel, hein? Só que ele levou um duplo que já força ele a abandonar a partida. Pô, essa talvez não tenha sido super preciso em alguns momentos ali, mas ele não teve chance nenhuma na partida. Uma partida bem redonda. Por isso que eu falei aqui desde o início, para quem de repente está começando a construir um repertório, para quem está nos 1500 para baixo, dá uma olhada na abertura inglesa, que ela pode ser uma abertura bem interessante para você jogar. Vamos ver aqui como ficou então na revisão da partida. O computador não gostou tanto, falou que deu 82 de precisão, 69 para ele. Vamos ver o que ele acha aí dessa abertura inglesa. Joguei ali com G3, bispo G2, cavalo F3, simplesmente desenvolvendo as peças. Então D4. Na inglesa você pode jogar com D3, mas se você sentir que o seu adversário está jogando muito passivo, você pode levar o peão até D4 para já abrir mais a posição. Ele fez então o A6, que é um lance muito passivo, ele está simplesmente passando a vez. Fiz DC5, que é o melhor, DC5 e bispo F4. Reagi bem aqui na posição, é bem isso mesmo. E aí veio o cavalo E5 para abrir a diagonal do bispo. Ele prefere até trocar as damas rápido para já jogar esse final.
é que o final é muito desagradável para ele. Olha só, essa posição não caiu nada na posição dele, já trocou as damas e ele tá numa posição de abandono já. Tá uma vantagem decisiva. Veio torre D1 e agora bispo C7, ele acha que era ainda mais forte, tamanho D8. E pelo jeito meu cavalo A4 foi um erro. É aquilo que eu falei logo na análise, eu tinha que tomar em D7, porque ele não pode tomar de bispo, porque eu tenho bispo C7. E se ele toma de cavalo, eu faço o mesmo bispo C7 e ele tá tudo preso na posição. Que cavalo A4 interroga, ele tinha B5. Eu fiquei pensando aqui depois que eu joguei, caramba, esse B5 o que eu vou fazer? Porque ele troca, bispo B7 e agora? Ele soltou as peças. Então no fim eu dei uma chance, não era esse o plano, mas ele não aproveitou, ele jogou esse interrogando. E aí a posição volta a ficar perdido para ele. Mas ele teve uma chance que, de repente, poderia salvar aí a partida. Ele ia ficar só um pouco pior na posição. Bom, bora para nossa próxima partida aqui desse nosso episódio de hoje. Agora, se de repente você quer aprender mais sobre essa abertura, já tem um vídeo sobre a abertura inglesa aqui no canal, onde eu explico alguns conceitos básicos sobre ela. E se você quer aprender ainda mais sobre essa abertura, eu quero aproveitar para te apresentar o Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, onde você pode ter aulas comigo e com outros grandes mestres. E lá dentro do Chessflix, no nosso acervo de aberturas, você tem acesso a dezenas de cursos sobre as principais aberturas e defesas, incluindo a abertura inglesa. Então, se de repente você quer desenvolver as suas habilidades no xadrez, basta você entrar para o Chessflix. E, inclusive, nessa semana, na próxima semana, agora finalzinho do mês, no Natal, nós vamos abrir uma turma especial de Natal no Chessflix. E para você receber essa condição especial, é só você entrar para a nossa lista de espera. O link está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Bom, bora então para a nossa segunda partida do episódio de hoje. Vamos colocar aqui para jogar, jogando de pretas. E vamos jogar a nossa francesinha com E6 e D5. Variante das trocas, nada com que se preocupar. Na variante das trocas já fica muito mais fácil de jogar de pretas, porque o nosso bispo mal agora ele tem uma diagonal aberta para ser desenvolvido. Vamos jogar aí com bispo D6 e roque pequeno. A posição fica simétrica, fica um pouco chata de jogar, porque fica tudo muito equilibrado ali a posição, mas pelo menos o preto está mais próximo do equilíbrio. A única vantagem das brancas é de ter um tempo a mais. Claro que a gente precisa tomar os cuidados, mas poderia ser pior, né? Tem variantes mais chatas aí na francesa do que a variante das trocas. Então eu joguei aqui torre E8, vamos fazer H6, perguntando o que ele quer fazer com esse bispo. Se ele vai voltar ou se vai tomar em F6. Se ele veio até aqui, o melhor é jogar bispo H4. Então ceder o par de bispos não é um bom negócio para ele. Ele jogou aí o bispo H4, vamos desenvolver, cavalo D7. Na verdade é que ele está um pouquinho melhor na posição, né? Essa é a verdade. Vou jogar um cavalo F8. E agora eu preciso ainda desenvolver essas minhas peças. Jogar a torre por E1. Será que cavalo G6? Eu vou jogar cavalo G6. Porque eu toco no bispo. Se ele tomar em G6, FG6, depois eu estou fazendo G5. Ué, e esse bispo aqui em H4? Quem defende ele? Qual que é a ideia desse... E essa pecinha caindo aqui? Acho que ele se empolgou, hein? Ele se empolgou um pouco aqui com o cavalo E5. Que a posição tava ficando com a cara boa para ele. Caramba, é aquele negócio que eu falo para vocês. Uma pendurada nunca vem sozinha, né? Ele me deu uma peça inteira. Beleza, eu já podia abandonar ali. Só que, não satisfeito, ele ainda tomou um duplo em F3 e abandonou a partida já. Nunca vem sozinho uma capivarada, sempre ela vem acompanhada de mais uma. Então ele entregou uma peça, já entregou a outra, já ia cair a dama na sequência. Bom, vamos ver, fazer uma revisão rápida para poder, de repente,
jogar uma próxima partida aqui. Então, vamos colocar aqui na revisão. Joguei a nossa francesinha com E6 e D5. Ele veio com E por D5, jogando aí a variante das trocas. E toma D5, cavalo C3, cavalo F6. E agora desenvolveu... Os primeiros lances foram bem naturais, assim, deles. Você vê que a posição ela tá bem equilibrada. Nada de errado que ele tenha feito na posição, só tá uma posição com uma estrutura simétrica, né? Uma estrutura mais equilibrada. Esse H3 dele foi um lance bom para evitar bispo G4. Ele está tentando lutar contra esse meu bispo. Eu acredito que ele ficou um pouquinho melhor na abertura. Olha só, depois de bispo G5, bispo H4, o computador dá aqui um 0,20 para ele. É uma vantagem pequena, mas a vantagem existe ali. Veio dama D2, cavalo F8. E de repente começou a gostar já da posição das brancas, tá? 0,50. Torre E1, torre por, e agora cavalo G6. Bom, essa aqui era a posição crítica, porque eu tinha pensado no bispo G6, mas depois de FG6 eu tô conseguindo fazer G5, e essa posição parecia tranquila para as pretas, aqui eu não via nenhum problema. A outra ideia dele poderia ser bispo F6, dama F6, isso aqui poderia ser perigoso, viu? Porque depois de torre E8 cheque, apesar de ter ficado com um par de bispos, ele tem uma iniciativa chata na posição, que eu não consigo desenvolver esse bispo direito. Aqui ele tem uma pressão. Eu teria que tomar sérios cuidados aqui para não ficar grave essa posição. Então ele teria essa chance, mas depois de torre E1, torre por E1, ele acabou fazendo cavalo E5. E aí me entregou o bispo. E aí já era. Já não tem mais o que fazer nessa partida depois de ter entregado essas duas peças. Depois veio outra capivarada junto também. Bom, chegamos aí em quanto? Chegamos depois disso, deixa eu voltar aqui. Chegamos a 1542 no nosso speedrun aqui do canal. Então rolou uma inglesa, rolou uma francesa e fica a dica aí para você, se de repente você tá aí nessa faixa abaixo dos 1500, uma abertura que pode ser muito interessante para você é a abertura inglesa. Dá uma olhada nos vídeos aqui do canal, vídeo de speedrun, vídeo sobre a abertura inglesa também, que aí você já consegue fazer uns testes nas suas partidas, beleza? Bom, então vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like aqui no vídeo, ele ajuda bastante o canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui, beleza? Então, até a próxima.